Queridos ouvintes, vamos falar hoje sobre gratidão, generosidade e a graça de Deus sobre as nossas vidas. Atos 11, 25 a 29. E partiu Barnabé para Tarsus a buscar Saulo e, achando-o, o conduziu para Antioquia. E sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente, e em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. E naqueles dias desceram profetas de Jerusalém para Antioquia. E levantando-se um deles, por nome Ágapo, dava a entender pelo Espírito que haveria uma grande fome em todo o mundo. Isso aconteceu no tempo de Cláudio César. E ouvindo os discípulos, determinaram mandar, cada um conforme o que pudesse, socorro aos irmãos que habitavam na Judéia. Amados, vemos em Atos 11 que Ágapo profetizou que uma fome viria ao mundo à época do imperador Cláudio César, que governou o Império Romano entre os anos 41 e 54, tendo sido sucedido por Nero. Nessa época, a igreja de Antioquia se mobilizou para enviar uma oferta aos irmãos da Judéia. Atos 18:2 informa que, nesse período de fome, os judeus foram expulsos de Roma e voltaram para a Judéia, onde chegaram lá sem terras, sem lavouras, sem casas, em uma situação muito difícil. E, para completar, retornaram às suas terras em um período de fome no mundo devido à falta de chuvas. Em Gálatas 2:10, vemos que os líderes das igrejas enviaram Paulo para pregar aos gentios, entendendo que esse era o chamado dele, reconhecendo que não esquecesse, recomendando a ele que ele não esquecesse dos pobres. Podemos concluir que a obra missionária de envio da mensagem de salvação a Cristo caminhava junto com os socorros aos necessitados. 1 Coríntios 16:1 diz: Quanto à coleta para os santos, fazei vós também como ordenei às igrejas da Galácia. Nessa passagem nós vemos que Paulo, ele não pede, mas ordena, ele determina no imperativo como um mandamento, uma obrigação necessária a ser cumprida. Ele segue no versículo 2 dizendo: No primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte o que puder juntar, conforme a sua prosperidade, para que não se façam as coletas quando eu chegar. E quando tiver chegado, mandarei os que por cartas aprovardes para levar a vossa dádiva a Jerusalém. Amados, Paulo dá essa instrução para que a coleta seja realizada em um dia de culto, que seria um domingo. E é interessante que ele fala que cada um fosse dado segundo a prosperidade, o que significa que por aquele que ganhava pouco, aquele que ganhava mais, aquele que ganhava bastante, todos tinham oportunidade de contribuir. A igreja de Coríntio era uma igreja rica, localizada em uma região de grande comércio. Cerca de um ano depois, Paulo escreve uma segunda carta aos irmãos de Corinto, lembrando sobre ajuda, pois parece que passou o tempo e caiu no esquecimento. Alguns irmãos fecharam seu coração e não haviam enviado os recursos devidos para socorrer os necessitados. Paulo, então, manda o seu recado em 2 Coríntios 8, 1 a 5. Vamos ler. Também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus dada às igrejas da Macedônia. Como em muita prova de tribulação
houve abundância do seu gozo e como a sua profunda pobreza abundou em riqueza da sua generosidade. Porque, segundo o seu poder, o que eu mesmo testifico, e ainda acima do seu poder deram voluntariamente, pedindo-nos com muitos rogos que aceitássemos a graça e a comunicação deste serviço que se fazia para com os santos. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas a si mesmos se deram primeiramente ao Senhor e depois a nós pela vontade de Deus. Paulo conta o bom exemplo das igrejas da Macedônia, localizadas em Bereia, Tessalônica e Filipos. Igrejas pobres que foram extremamente generosas nessa coleta de socorro aos irmãos da Judéia. Devemos ressaltar que muitas das vezes em que contribuímos, pensamos estar fazendo um favor aos necessitados. Mas, na perspectiva de Paulo, é Deus que está nos fazendo um favor imerecido da sua graça, dando essa oportunidade. Já parou para se perguntar por que motivo Deus escolheu a você para abençoar com fartura em um mundo onde muitos irmãos passam por necessidades? Talvez você, como eu, nem saiba o que é passar fome, pois, pela misericórdia de Deus, nunca nos aconteceu tal situação. Lendo o alerta de Paulo aos Coríntios, fica a grande pergunta: como pode os irmãos de Tessalônica, em meio de escassez, de recursos e tribulações, serem mais generosos do que os irmãos de Corinto? Só nos resta uma resposta: a generosidade não é fruto de abundância, mas de um coração grato que reconhece que tudo o que temos nos é dado imerecidamente pela bondade de Deus para conosco. Encerro com uma frase famosa do missionário Jim Elliot: não é tolo aquele que dá o que não pode reter para ganhar o que não pode perder. Que Deus continue te abençoando com graças e misericórdias, fazendo crescer a sua gratidão em generosidade, em nome de Jesus. Amém.